Aí, entrando no documento, então, da CNBB, em que consta esse capítulo aí, que é Dom Clemente Snardi relatando as coisas, como foi a tradução do missal aqui no país, ele elenca aí 3 dificuldades. Uma primeira que o professor André ele já citou, né, na aula anterior, que é qual tradução vai ser? Porque tem o português de Portugal e tem o português do Brasil. E já começou um impasse aí. Mal começou o negócio, já começou um impasse. Vai ser o português de Portugal ou o português do Brasil? Formou-se uma comissão aqui, do Brasil, que Dom Clemente Snardi era o líder, né? Foram até Portugal e foram discutir com os portugueses, lá, com os bispos de Portugal. Qual seria? Ficou ali discutindo, vai ser, não vai ser, até que também caiu na questão da Bíblia, qual citação vai, na citação, né? Vai usar a Bíblia de Portugal ou a Bíblia brasileira? Quando se referir a Deus, ao Senhor, vai se referir como tu ou vós? E levaram isso para Roma. Chegou em Roma, veio a resposta. Olha, para o povo tem que ser uma coisa que o povo entenda. Então, tem que ser uma coisa unificada. Agora, a questão do padre rezar e vocês decidem. Ficou essa decisão. E aí, então, foram decidir no voto. Então, foi no voto o negócio. Ele coloca lá, e mediante discussões infinitas, estabelecemos o texto do povo, tanto no ordinário da missa como em outras partes da liturgia. Foi aí que se fixou, ele está no meio de nós. Então, repare que ele não conta a discussão, sei lá, do motivo, né? Qual a justificativa de colocar isso? Tampouco eu não sei se no texto latim deve estar assim, eu acho que não, né? De Paulo VI. Falta que ficou essa controvérsia e então decidiram no voto isso aí. Só que pior, hein? Pior. Aqui é uma equipe de trabalho, né? Aqui vem a equipe de Dom Snardi, né? Ele fala, eu saliento no princípio da missa, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Essa é uma tradução que ele colocou. Eu saliento no princípio da missa, né? Apenas 2 vezes, por minha culpa, por minha culpa. Ele tirou por minha máxima culpa no Confiteor. Paz na terra aos homens por ele amados, no glória. Ele colocou. Desceu a mansão dos mortos no credo. Ele que mudou. Aquela parte, é nosso dever e nossa salvação. No diálogo do prefácio, né? É dele também. O amor de Cristo nos uniu. Resposta ao Pax Domini sit semper vobiscum. No fim do encontro, tínhamos uma fórmula aceitável, que os bispos da Conferência Portuguesa adotaram sem modificações, e que eu e os assessores de liturgia adotamos sem consultar a Assembleia da CNBB, sobre os protestos de Dom Geraldo. Ele me disse certa vez, Dom Clemente, como teve coragem de modificar sozinho o credo? Ele responde, fiz, e não me arrependo, pois não havia outro jeito. No final da reunião, aqui é um outro episódio, Dom Ivo Loscheider me disse, Dom Clemente, o senhor é muito teimoso. Eu respondi, é uma das minhas poucas qualidades. Se vê então que esse pessoal, né, é bem humilde, né, se submete à autoridade. Né, é assim. Mas não era tudo que devíamos fazer, as traduções. Era preciso comentar os livros, animar a vida litúrgica, e descobrir o que deveríamos fazer para enriquecer a própria liturgia. Eles deviam pensar o que fazer. Acho que eles pensavam que devia ter uma iluminação do Espírito Santo, né? Não éramos apenas tradutores, mas tínhamos que ser criativos. Isso nos preocupava desde o início. Numa de nossas reuniões mensais no Rio, foi sugerida a composição de uma oração eucarística para o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus. Essa é a famosa oração eucarística para o Congresso de Manaus. Eu ia 2 vezes por ano a Roma, e podia advogar a causa. Encontrei boa receptividade em Bonini e mãos à obra. Annibale Bonini é o chefe, né, por excelência, da reforma litúrgica. Né? Então ele tinha contato direto com... Ele conversava, então. Eu acho que apresentava, então, pelo visto, preparamos 2 textos. Um meu, para a oração eucarística. Hein? Não é que eles foram consultar as fontes, como que era rezado lá nos primeiros grupos da comunidade primitiva cristã, blá, blá, blá. Não é que eles tiveram algum manuscrito. Não, eles se juntaram e falaram, vamos fazer? Vamos fazer, então vamos compor. Então compôs ele e o padre José Rodrigues. Parênteses aqui.
ele cita, tem um episódio, a Madre pode ajudar, que para compor, para a festa de Corpus Christi, São Tomás de Aquino e eu acho que São Boaventura, os dois compuseram, não é? E São Boaventura diz, né, que quando ele ouvia a leitura de São Tomás, ele pegou o dele e rasgou, jogou fora, né? Porque ele viu que era tão sublime que então o dele ele rasgou, reconheceu e por humildade. Eu li meu texto e enquanto ouvia o do padre maranhense, tinha vontade de imitar o que fizeram o concorrente de São Tomás. Ir rasgando silenciosamente. Mas não fiz. Evidentemente, o grupo escolheu o do padre maranhense. Ele se compara o episódio de São Tomás com São Boaventura. São Boaventura rasgou, reconheceu. Ele, não, eu não fiz isso aí. O caso da aprovação do cânon. Aqui ele conta assim, de uma maneira tão... Porque eles alteraram o cânon, né, na tradução. Iniciamos, ao voltar de Portugal, a redação do Diário da Missa com voz. É o que foi decidido ali. É pena que não tenha havido episcopado tão numeroso. Resolvi então proceder por conta própria. Coisa de admirar, mas não de imitar. Isso aqui eu achei de uma presunção tão grande, porque isso que me fez lembrar uma vez que eu falei... Então, uma vez eu perguntei para um padre, com a seguinte pergunta. Eu falei, padre, a gente lê a vida dos santos, né? Mas tem cada coisa que eles fazem, e a gente tem que imitar, não é? Tem umas coisas que não dá, não é? Coisas assim, realmente muito fora do comum. Aí que ele me falou, o padre falou assim, olha, com os santos é assim, com os santos. Tem algumas coisas que é para imitar, outras é só para admirar. Ele coloca aqui para ele. Eu resolvi fazer por conta própria. Coisa de admirar, mas não de imitar. Apresentei em Roma e a Congregação para o Culto Divino aprovou nossa versão. Nossa sorte foi que, no momento, não havia na congregação perito em língua portuguesa. Então foi aprovado sem ter um perito em língua portuguesa, uma tradução para o português. Desta forma, obtivemos a aprovação da simplificação do cânon romano, que tinha sido apresentada pelos franceses e negada. Os franceses apresentaram uma versão e foi negada. Eles copiaram a versão francesa. O último caso aqui é o caso da liturgia das horas, que seria o breviário, né, o ofício, mudaram para a liturgia das horas. A liturgia das horas era uma maratona, talvez mais complicada do que o missal. Precisaríamos de uma tradução exata, recitável e bela. Creio que o nosso texto do Saltério em português é magnífico. Nós tínhamos de início alguns bons tradutores, como um padre, mas lentos no trabalho. Para fazer uma obra que se aproximasse da perfeição, deveríamos esperar o ano 2000, e isso eu não queria.